dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos. Se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal, meu nome é Edilene. Agora que eu reparei que eu nunca digo meu nome pra vocês, gente. Meu nome é Edilene. Agora eu vou passar a falar o meu nome pra vocês, que eu não falei. Bem-vindos. Prazer, meu nome é Edilene. Nós estamos lendo diariamente uma leitura de provérbios correspondente com cada dia. Hoje é o dia 27, então nós vamos ler Provérbios 27. Hoje é 27/6, vamos ler Provérbios 27. Fazemos a leitura e, ao mesmo tempo, nós fazemos algumas aplicações. Então, nós lemos e anotamos o versículo que mais nos marcou, por que esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos com ele, o que precisamos mudar, como podemos aplicar esse versículo e algo pelo qual nós somos gratos. Tá? Então vamos orar para vocês ficarem despachados, que hoje é sábado. E novamente, se vocês ouvirem algum barulho, relevem algumas vozes, porque hoje é sábado e eu moro numa casa que parece uma casa de papel. Então relevem, tá? É o vizinho aqui. Deixa eu até fechar um pouquinho a janela. Não tô conseguindo. Calma aí. Fiquem aí. Pronto. Sabe o que é a vida real, né? Então, vamos lá orar. Pai, graças te damos por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Peço que o Senhor venha guardar nossas vidas, casas, famílias, plantas, animais, tudo que é nosso, leva os nossos nomes. Que os anjos guardiões possam estar nos guardando, nos revestindo. Peço que o Senhor conduza a leitura desta palavra conforme a tua vontade. Que o Senhor visite a vida de cada um que está nesta live. Que o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, trazer o conselho necessário para cada pessoa, a revelação da palavra do Senhor. Que essa palavra possa gerar transformações nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar? Provérbios 27. Ai, meu olho tá irritado. Eu tô lendo a versão no computador, versão fácil de ler, VFL, que fica mais fácil no linguajar de hoje. Não glorie no dia de amanhã, pois não sabe o que o dia de amanhã poderá trazer. Nunca elogie a você mesmo, desde que sejam os outros que façam isso. As pedras e a areia são muito pesadas, mas a ira do insensato é mais difícil de suportar. A ira é cruel e a fúria destrói. A fúria destrói. Mas a inveja é muito pior. Mais vale uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Mais digno de confiança é um amigo que nos magoa do que um inimigo que nos beija. Deixa eu marcar essa. Quem está satisfeito, até o mel despreza, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Uma pessoa fora da sua casa é como um pássaro fora do seu ninho. Isso é verdade. Assim como os perfumes alegram o coração, o conselho de um amigo torna a vida mais doce. Não se esqueça dos seus amigos, nem dos seus amigos, nem dos amigos de sua família. Assim não terá que correr para a casa do seu irmão quando tiver problemas. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Meu filho, dê-me a felicidade de ser sábio. Então eu poderei dar uma resposta a quem me criticar. A pessoa prudente vê o perigo e se afasta. O insensato segue em frente e acaba sofrendo. Quem tira até a camisa de quem fica como fiador
dívida de um estranho, que tirem até a camisa de quem ficar defiador da dívida de um estranho. O que aqui ele está falando? Nós já lemos várias passagens que falam sobre o cuidado de nós tornarmos fiador de pessoas que nós não conhecemos. E aqui está falando que até a camisa é tirada dessa pessoa, que fica como dívida pelo estranho. Que às vezes nós temos a tendência de ajudar o outro, mas nós não conhecemos e não sabemos a índole da pessoa. E a pessoa vai lá, faz uma dívida, por incrível que pareça, tá melhor sem óculos do que com óculos. Faz uma dívida e aí você perde tudo por conta dessa dívida. Então, o Senhor já está falando, não fique como fiador. Porque até a sua camisa, sua blusa pode ser tirada de você. Um grito de bom dia de manhã cedo será recebido pelo seu vizinho como uma maldição. Uma mulher briguenta é como um gotejar constante num dia de chuva. Deixa eu marcar essa. Querer que ela pare é como querer parar o vento ou agarrar o azeite com a mão. Ela, aqui ainda tá falando da mulher que é briguenta, tá? O ferro afia... o ferro é afiado com ferro. O ser humano aprende com outro ser humano. Quem cuida da figueira come dos seus frutos. Quem cuida do seu senhor será recompensado. Aqui está dizendo de trabalho, tá? Tá fazendo uma analogia. Se você cuida da sua planta, você vai comer aquilo. Se você cuida do seu senhor, no caso do seu trabalho, você será recompensado por isso. Então, até aqui em Provérbios fala como você deve agir quando você é um funcionário, quando você trabalha para o outro. Então, cuidar do teu trabalho, fazer com amor, com zelo, cuidar daquilo que é do seu patrão, você será recompensado. Às vezes, não fisicamente, às vezes você não vai ver essa recompensa, porque nós sabemos que tem muitas pessoas injustas, ingratas, mesmo que acham que tudo não passa mais do que a sua obrigação. Só que o Senhor diz que você será recompensado, então creia que você será recompensado. Pode não ser aqui, pode não ser através dos seus olhos, mas você será recompensado pelo Senhor. Assim como a água reflete o rosto, o nosso coração mostra quem nós somos. Muito bom isso. O mundo dos mortos e a destruição nunca estão satisfeitos. Assim também é a ambição humana. Aqui está falando que você ser ambicioso, quando nós nos colocamos... Meu olho está coçando, gente, desculpa. Quando nós nos colocamos num lugar de sermos ambiciosos no sentido de querer aquilo que não é nosso, a tendência do nosso coração, o ser humano, tá? Nós nunca somos 100% satisfeitos. Só uma coisa nos completa, que é o Senhor. Ele nos fez para podermos ter intimidade e relacionamento com Ele. Então, só Ele pode preencher isso. Olá, bom dia, chefe Fernando. E aqui nessa leitura dessa parte aqui, tá falando que a nossa ambição nunca é satisfeita. Nós podemos ver. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, porque nós já estamos terminando a leitura. Às vezes nós temos uma certa vida, uma vida mais simples, mais humilde, e aí nós almejamos algo melhor. Lícito, super lícito. Mas você pode ver que tem muitas pessoas ricas, milionárias e etc., que já se perderam num contexto de... Olá, Lilian, bem-vinda. Bom dia. Já se perderam num contexto de... Alcançaram os seus objetivos, porém não se tornaram satisfeitos. E uma coisa que eu aprendi é que nós, seres humanos, temos que ter prazer no processo, por mais difícil que seja. Porque quando nós entendemos que o Senhor habita no simples, assim como disse Paulo, eu sei viver no pouco e eu sei viver no muito,
isso já nos satisfaz, nós entendemos que não vai ser quando eu me tornar rico que eu vou ser feliz. Porque às vezes nós queremos tanto uma coisa, trabalhamos tanto por uma coisa. Hello, Danny. Trabalhamos tanto por uma coisa e aí nós alcançamos aquela coisa. E quando nós alcançamos aquela coisa, nós sentimos aquela frustração de, afinal não era tudo isso que eu queria, afinal. E aí você vai lá e começa a planejar um novo propósito, um novo objetivo. E alcança aquele objetivo ou conquista aquele bem, e aí depois você fala, afinal não é tudo isso, né? Que nós somos naturalmente insatisfeitos. E quando nós não aprendemos a processar e a desfrutar do processo, a nossa tendência é queremos tanto aquilo, ficamos tanto focados naquilo, e quando alcançamos aquilo, aquilo não nos satisfaz, porque nós não desfrutamos do processo. Tem um estudo que explica detalhadamente sobre isso, não vou falar isso agora, porque nós estamos dentro da Bíblia, não neurociência. Mas se você se sentir curioso em saber, há um estudo que comprova o porquê disso acontecer, tá? Porque que nós somos naturalmente insatisfeitos e toda vez que nós conquistamos algum objetivo, nós queremos mais, mais e mais. E por isso que muitos ricos, quando atingem certo tipo de patamar, eles não se sentem preenchidos, eles possuem depressão, adquirem depressão, porque são um acúmulo de coisas que aconteceram antes na vida deles. E por isso que dizem que o dinheiro não traz felicidade. E novamente eu vou falar aqui pra vocês, tá? Nem dinheiro e nem pobreza, porque a gente deve abominar a pobreza. Porque a pobreza traz muitos problemas sociais, a pobreza aprisiona muitas pessoas. Nós não devemos normalizar a pobreza, porque a pobreza nos leva a fazer coisas que não são boas. A pobreza em alguns países fazem as pessoas roubarem, em alguns países fazem as pessoas se prostituírem, fazem as pessoas venderem suas filhas, seus filhos, para poder matar a fome. Então, nós devemos odiar a pobreza, tá? O espírito de pobreza, o espírito de miséria, e Provérbios falou isso várias vezes. Mas também, o dinheiro não traz felicidade. Nós vamos em vários versículos de Provérbios falando sobre dinheiro, justamente porque eu conheço pessoas, eu já vi pessoas que têm tudo e são infelizes. Porque realmente o dinheiro não traz felicidade. Você deve ser feliz e completo naquilo que você é, naquilo que você tem. E conforme você vai alcançando o seu objetivo, mais feliz você vai se tornando. Não. Conforme você vai alcançando o seu objetivo, você vai vendo, ok, obrigado, Senhor, alcancei esse objetivo. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Posso ajudar mais vidas, mais pessoas? Porque a nossa alegria, a alegria do ser humano, está em viver em sociedade. E não somente em adquirir bens e riquezas. Então, eu vivi num país rico. Para quem não sabe, deixa eu dar uma pausa. Eu vivi na Irlanda durante 2 anos e 7 meses. E eu conheci pessoas com muito dinheiro na Irlanda. Eu conheci um país rico, que o índice de suicídio é altíssimo e eles escondem. O índice de depressão é altíssimo e eles escondem. E é um país rico, onde na época o auxílio-benefício para quem não conseguia trabalho, para quem era baixa renda, era 350 por semana. 350 por semana dá quanto? Dá 700 a cada 15 dias, 1.400 por mês. 1.400 euros por mês, tá? Tudo bem que o custo de vida é alto, que o aluguel é alto, mas ok, não entra em casa. Nós conhecemos muitas pessoas com problemas de dependência de drogas. Muitas pessoas morando na rua, mesmo recebendo 1.400. Muitas pessoas recorrendo a coisas muito tristes. Por quê? Porque não é sobre dinheiro. Conhecemos pessoas que foram para a Irlanda e se perderam. Toda semana tu conseguia trabalhar e toda semana tu conseguia ter dinheiro, porque não era difícil fazer dinheiro lá. Quanto mais você trabalhava, mais dinheiro você tinha, porque lá era 10 euros a hora pro trabalho. Então imagine, já aconteceu comigo de eu trabalhar 10 horas no dia, eu já ganhei 100 euros.
E aí imagine, se você trabalha durante 5 dias, 500 euros. Se você trabalha 4 semanas, 2.000. 2.000 euros. E aí com 2.000 euros as coisas são baratas, você consegue ter acesso às coisas muito facilmente. Mas as pessoas tinham coisas e só tinham coisas. Eu conheci pessoas que desenvolveram depressão. Eu conheci pessoas que tentaram se tirar a própria vida. Eu vi casos de pessoas que desenvolveram síndrome do pânico. E tinha dinheiro, um país rico. Então, assim, realmente o dinheiro não traz felicidade. Poderia falar aqui várias histórias para vocês do que eu vivi, do que eu vivenciei, do que eu presenciei, de que eu conheci. Nós temos que entender que o dinheiro é um meio. Um meio para nos dar uma vida confortável, óbvio, porque eu já falei aqui, o Senhor não se alegra em ver certas coisas, e na Bíblia diz muito sobre riqueza. Só que nós temos que entender que o dinheiro é um meio para nós vivermos bem e um meio para nós avançarmos, ajudarmos a contribuir com o reino. Tá? Como nós podemos fazer isso? Com dinheiro. Como nós podemos ajudar uma família que precisa? Ajudar alguém que precisa, ajudar nossos familiares, através do dinheiro. Então, o dinheiro é somente um recurso. Tá? Então, nós não devemos colocar a nossa fé numa mão. Porque quanto mais ambição nós temos, sem propósito, mais vazio nós nos tornamos. Então, o coração do homem é propício à ambição. Só que nós temos que ter propósito e objetivo com o Senhor. E não a ambição humana. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. 21. O fogo prova o ouro e a prata os elogios. O fogo prova o ouro e a prata. Os elogios provam o ser humano. Pessoas que só vivem por elogio. Nós vivemos numa era de redes sociais em que muitas pessoas acham que podem falar tudo. E muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Então, a partir do momento que nós não estamos preparados para ouvir aquilo que as pessoas acham e acreditam, nós só queremos os elogios. Quando vem a crítica, geralmente a nossa tendência é ficar triste e super aumentar a nossa propensão, o nosso sentimento, nossa sensação em relação à crítica. Então nós temos que tomar cuidado com os elogios e com a crítica. Porque elogio infla o nosso ego. 22. Mesmo você batendo no insensato, até ele ficar moído como a farinha, ele continuará sendo insensato. Hoje a minha dicção está maravilhosa. Quem cuida bem das suas ovelhas e das suas cabras, e faça por elas o melhor que puder, porque as riquezas não duram para sempre. Nem mesmo a coroa está garantida ao filho do rei. Corte o capim, e quando ele crescer de novo, junte o feno dos montes. Corte lã das suas ovelhas para fazer roupa. Venda cabritos para comprar um terreno. Terá abundância de leite de cabra para alimentar a sua família e sustentar as suas servas. Então aqui do 23 em diante, ele está falando, naquela época, era assim que eles viviam, era fazenda, era gado, era reinado. Então aqui esse provérbio está dizendo, cuide das suas ovelhas, cuide das suas cabras, faça dela o melhor que puder. As riquezas, no caso o dinheiro, não dura para sempre. Nem mesmo a coroa do seu rei é garantida. Mas está falando, corte o capim, para quando crescer de novo, você ajunte ele com um monte de feno. Corte a lã das suas ovelhas, para fazer roupa. Venda o cabrito, compre um terreno. Terá abundância de leite para se alimentar com a sua família e sustento para suas servas. Aqui o Senhor está falando uma coisa simples e clássica que agora nos dias de hoje nós vemos muito, né? O povo da roça. Dinheiro, verba, ok, é muito bom. Mas isso não dura para sempre. Nós estamos vendo uma era de digitalização de tudo. Então ele está falando que a maior riqueza que você pode ter não é ter somente dinheiro, não é ter ouro, mas é ter bens. Bens de quê? Bens de
propriedade, ter um terreno, ter gado. Assim você consegue se manter comendo. Assim você vai conseguir se manter com roupa, linho. Assim você vai conseguir se manter com alimentos e animais necessários para fazer trocas. Então aqui ele está falando todo um contexto, ensinando como nós devemos nos sustentar no sentido de ter propriedades e administrar aquela propriedade. Então, se nós praticássemos um pouquinho dessas coisas, igual o pessoal da roça, da fazenda fazia, a gente adquiria muitos bens. Antigamente, o pessoal fazia muito isso. Adquiria terra, terreno. Antigamente era muito mais fácil você comprar, trocar terreno, trocar as coisas. Hoje em dia é que é um pouco mais difícil. Então, desde aquela época de Provérbios, ele já estava ensinando a administrar essas coisas, tá? Então, bora lá para nossas anotações. Versículo que me marcou. Versículo que mais me marcou. Deixa eu ver. Eu gostei muito do 12. A pessoa prudente vê o perigo e se afasta. O insensato segue em frente e acaba sofrendo. E tem um outro aqui também. 18. Quem trata da sua figueira comerá do seu fruto. Quem cuida do seu senhor será honrado. Não, 18 não. 17 também. Como o ferro afia o ferro, assim é o amigo, né? Um para o outro. Cadê? 2. Não se elogie a você mesmo. Deixe que sejam os outros que façam isso. 15. O gotejar contínuo no dia de chuva sem a mulher rixosa são semelhantes. Tá falando que você que briga muito, você que reclama muito, você parece uma goteira caindo na cabeça de uma pessoa. É chato, é incômodo. E é isso. Todos esses foram os versículos que mais me marcaram. Por que esses versículos me marcaram? Porque todos eles estão falando de comportamento e conselhos para... Todos eles estão falando sobre comportamento e através desses comportamentos nós podemos observar através desses comportamentos nós podemos observar que podemos levar uma vida melhor. O que eu aprendi? Nesse capítulo, eu aprendi que o Senhor nos ensina
a nos relacionar, a adquirir bens, a não nos vangloriar, a não desprezar conselhos, a administrar e eu acho que é isso tudo. Relacionar com os vizinhos, administrar recursos, a trabalhar, a lidar com o outro. E é isso. Isso tudo que nós aprendemos. O que eu preciso mudar? Eu vou colocar da parte da mulher rixosa. Falando eu, não sei você, tá? Porque eu preciso mudar. Aprender a ficar mais calado. Eu sou uma pessoa de muito me questionar em tudo. Tudo não, tá? Eu sou uma pessoa eu respeito bastante a autoridade, mas eu fico fazendo alguns questionamentos. A matéria que eu mais gostava na escola, uma das matérias que eu mais gostava, era filosofia e sociologia. Eu gostava muito de geografia também, gostava muito de história. Eu gostava muito de português e muito de redação. Mas filosofia e sociologia. Tanto é que foi difícil pra mim, eu ainda tô nesse processo, de desfazer algumas coisas que foram colocadas na minha mente, que foram ensinadas em relação a comportamentos de acordo com a palavra do Senhor. Porque como eu sempre gostei muito de filosofia, muito de sociologia, o que nós aprendemos são filosofias humanas, não filosofias do Senhor. E nós sabemos que no estudo de sociologia tem algumas distorções em relação àquilo que o Senhor nos diz que é correto, tá? Olá, Cleito. Então, por conta disso, como eu cresci gostando muito de filosofia, gostando muito de sociologia, gostando muito de pensamento crítico, eu gosto de pensar e pensar realmente por que aquilo é daquela forma, por que aquilo é assim. Isso, por um lado, é muito bom, mas isso, por um lado, é ruim. Então, eu questiono muitas coisas. Por que deveria ser assim? Por que é assim? E se você não sabe dosar esse nível de questionamento, você pode cair na posição de reclamando. Uma posição de questionar muito vira uma reclamação, vira murmuração, vira briga. Então isso é algo que Deus tem trabalhado em mim nos últimos 5 anos, que foi quando eu voltei pro Senhor. 5 ou 6, foi 2020, então tem quase 6 anos. Que eu comecei a voltar pro Senhor e desfazer totalmente tudo que foi construído na minha mentalidade, tudo que eu aprendi desse mundo em relação à filosofia, em relação à sociologia, em relação ao comportamento, e me voltar para aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor acha, aquilo que o Senhor fala que é certo. Porque o que é certo é o que está na palavra, e não aquilo que nós aprendemos através de pensadores que muitas das vezes tinham outras fontes. Pensadores que beberam de outros conhecimentos. Bom dia, mãe, bênção. Então, isso para mim
Desculpa, me bloqueou. Isso pra mim é o mais difícil, porque você crescer estudando, entendendo um certo tipo de mentalidade, e aí você se deparar com a palavra do Senhor, que diz uma coisa totalmente ao contrário, que você não enxergava daquela forma. E por ser muito crítica, sempre fui assim, sempre fui questionadora, sempre fui de pensar muito, por que é assim, por que é daquela forma. Então, se nós não tomamos cuidado, as narrativas que são introduzidas e colocadas na nossa mente, na nossa mentalidade, no nosso comportamento, são coisas que não provêm do Senhor. E aí é muito fácil nós nos veredarmos por uma narrativa que é imposta pela sociedade, culturalmente ensinado, de algo que não vem do Senhor, que vem às vezes de agenda de Satanás mesmo, para poder te enganar. Então, para mim, é a minha maior luta até hoje. É desfazer de mentalidades, de sofismas, de entendimentos, de ideias filosóficas e sociológicas que não provêm do Senhor. E aí nós temos que tomar muito cuidado com esses questionamentos para não virar rebeldia, para não virar rebelião, para não virar murmuração. Então, para mim, isso é uma luta, é o que eu mais preciso mudar. E aí vem como eu posso aplicar isso. Ok. O Senhor já até colocou aqui. Listar ideias, atitudes e pensamentos. Fazer um comparativo com a palavra e ver se isso ou essas coisas são do Senhor. Então eu vou fazer isso, eu vou listar comportamentos, pensamentos, palavras e ver da onde isso surgiu. Pegar e bater com a palavra, confrontar com a palavra e ver. Isso é algo do Senhor? Isso está escrito nas Escrituras? Ou isso foi algo que me foi imposto, me ensinado, que eu aprendi e que não vem da palavra do Senhor? Tá? Eu vou fazer. Você faça aquilo que você sentiu no seu coração, aquilo que o Senhor te direcionar. Agora, se você quiser também fazer a mesma coisa, amém. Algo pelo qual eu sou grata. Sou grata pela oportunidade. Eu já falei isso uma vez, mas não adianta, hoje vai ser isso. Sou grata pela oportunidade de estar aqui aprendendo mais. Grata pelo confronto da palavra. Porque a palavra serve para isso, gente. A palavra serve para nos confrontar, serve para nos ensinar, serve para nós vermos, igual eu falei. Estudei sociologia, filosofia, toda semana fazia redação, toda semana via coisas. Então, uma parte do meu pensamento foi construído através de comportamentos e pensamentos de alguns filósofos, Sócrates, Aristóteles, Karl Marx e vários outros. Karl Marx. E aí, você pegar e deparar com esses pensamentos e ver que esses pensamentos não condizem com a palavra, é um confronto diário. Então, muitas das vezes, nós somos confrontados, e eu faço esse convite para vocês. Pergunta ao Senhor se coisas que vocês acreditam, se realmente são coisas do Senhor, ou se foram coisas que foram ensinadas através da sociedade para vocês acreditarem.
e que nada tem a ver com a palavra do Senhor. Nada tem a ver com aquilo que o Senhor ensina. Nada tem a ver com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Amém? É isso. Vamos orar? Paizinho, graças eu te dou por esse dia. Obrigada, 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 obrigada pelo seu amor. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada porque o Senhor é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Graças eu te dou por tudo. Muito obrigada. Pai, eu te entrego a minha vida, te entrego o meu dia, te entrego meus sonhos, meus planos, meus projetos. Que o Senhor direcione o dia de hoje conforme a sua vontade. Que tudo possa correr conforme a sua vontade. Peço que o Senhor guarde nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Peço que o Senhor esteja com cada um, que a palavra venha trazer confronto, conforto para cada pessoa. Peço no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha estar conosco, nos direcionando. Que a sua vontade seja feita através das nossas vidas, que o Espírito de revelação venha nos confrontar, que o Espírito Santo do Senhor venha nos confrontar, mas nos confortar também no dia de hoje. Obrigada por cada vida, por cada pessoa, por cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje é rapidinho, hoje é sábado, para vocês ficarem despachados, fazendo as coisinhas de vocês. Então, obrigada a você que estava aqui na live. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Que você tenha um ótimo dia. E é isso. Beijo. Tchauzinho. Tchau, mãe. Nos conversamos pelo WhatsApp.